gostaria de reiterar aí o nosso agradecimento, a nossa satisfação pelo empenho, né, e por essa oportunidade que a Interpharma tem fornecido para a gente, tem nos dado, e tem sido realmente muito produtivo, todos os módulos, todas as aulas têm sido muito produtivas, e eu gostaria muito de agradecer por isso e desejar a todos um ótimo evento, e espero também que seja mais um, né, muito produtivo e que possa agregar aqui para o nosso dia a dia aqui, para nossas análises. Muito obrigado, agradeço a todos presentes também pela participação. Obrigada. E você pode passar, por favor? Aqui tem um currículo do Dr. Otávio. Então, o Dr. Otávio atualmente ele é diretor de Medical Experts Strategy and Lead LLM para mercados emergentes na GSK. Ele gentilmente ele se ofereceu para nos dar o suporte, então também gostaria de agradecê-lo pela sua disponibilidade, Dr. Otávio, muito obrigada. E só passando algumas orientações durante a apresentação, tem uma caixinha que vocês podem colocar as perguntas e durante as pausas do Dr. Otávio, a gente faz as perguntas e o Dr. Otávio vai respondê-las. Caso não seja possível responder todas as questões, ao final a gente faz um compilado, o Dr. Otávio responderá e depois será disponibilizado para as pessoas da Anvisa essas respostas. Bom, então eu passo a palavra para o Dr. Otávio e agradeço. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um grande prazer. Eu sou realmente uma pessoa que gosta muito de ter essas oportunidades de interação para que a gente possa realmente melhorar o conhecimento, melhorar as colaborações, que eu acho que é fundamental para a melhoria da saúde pública, para o desenvolvimento, para a inovação, e para que a gente realmente consiga romper ou consiga vencer os nossos desafios que a gente tem em medicina, que a gente tem no desenvolvimento de medicamentos e que a gente tem em saúde pública, tá? Eu vou começar, então, compartilhar aqui a minha apresentação. A gente sempre tem esse desafio adicional nesses mundos, nessa situação de hoje que a gente vive, né? De entender toda essa nova tecnologia. Mas já fiz o teste, funcionou, então vamos torcer para que dê certo aqui, tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Agora compartilhar a apresentação. Perfeito, já estamos. Já estão vendo? Isso, deixa eu só Estamos alterar vendo aqui. aqui. Só falta Alterar alterar a configuração. Isso, Isso, perfeito. perfeito. Então Doutor tá bom. Otávio, muito obrigado por sua disponibilidade aí, em nome da CUPET, em nome da Anvisa. Muito obrigado, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. E, assim, bom, como você sabe, estou retornando ao Brasil depois de 3 anos e meio na Bélgica, né? Eu trabalhei na GSK na Bélgica, onde era o head de assuntos científicos para vacinas, mas antes disso eu trabalhei aqui na GSK no Brasil, fui diretor médico de vacinas no Brasil, e antes da GSK trabalhei durante 20 anos na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sou pediatra, infectologista, e lá eu também atuei, né, como médico clínico, mas também muito como pesquisador, né, e foi isso realmente que me abriu esse horizonte, essa descoberta, vamos dizer assim, em relação à pesquisa clínica. Eu acredito que foi um grande aprendizado, aprendi muito com todos vocês e hoje eu realmente estamos aqui compartilhando o conhecimento e um pouco do que eu tenho dessa experiência de ter sido, vamos dizer assim, de ter passado por todas as diferentes faces do desenvolvimento clínico.
seja como pesquisador, seja como o patrocinador, tá certo? E depois expandindo um pouquinho para outros horizontes além do Brasil, tá bom? Bom, aqui estão meus conflitos de interesse. Atualmente eu trabalho somente para a GSK, né? Tenho um empregado da GSK 100% do meu tempo, não tenho nenhuma outra atividade, tá? E médico brasileiro, meu CRM aqui, como vocês podem ver, tá bom? Essa apresentação, posteriormente, ela poderá ser disponibilizada com vocês, nós temos um processo e nós vamos aí, junto com a Interpharma, ter um momento de disponibilizar essa apresentação com vocês. O que eu vou hoje abordar aqui com vocês? Eu vou abordar de uma forma geral para depois chegar no específico. Vou abordar quais são realmente hoje o que a gente tem em relação ao desenvolvimento de vacinas. Então, qual é o, vamos dizer assim, qual é o processo que nós temos em relação a pensar, desde quando hoje nós estamos pensando em uma vacina que a gente fala numa oportunidade, ou porque você tem um potencial candidato, ou porque você tem, eventualmente, uma necessidade, né? Então, vou passar por isso, vou passar de uma forma um pouco mais rápida, porque eu acredito que muitos aspectos são comuns a outros desenvolvimentos, e vou tentar me ater um pouco mais no que é específico em relação às vacinas, né? E, posteriormente, aí sim eu vou ter um enfoque maior em relação ao desenvolvimento das vacinas contra o SARS-CoV-2, né? O COVID, isso é uma nomenclatura, a gente acaba falando COVID com muito mais facilidade, mas, na verdade, a vacina tem como objetivo prevenir o vírus, né? E prevenir as consequências dessa infecção, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem em relação ao desenvolvimento de uma vacina é o entendimento da doença. Eu acho que nada mais oportuno do que o que nós vivemos hoje com essa doença. Uma doença nova, que pouco se entendia dela, que precisava de uma série de coisas, e aí vocês veem nesse diapositivo claramente o que nós temos, né? É uma interação parasita hospedeiro, mas que vai muito além simplesmente dessa interação, né? Então, a gente tem no meio a doença ou a imunidade como sendo o que a gente quer, né? O que a gente quer entender melhor, mas a gente tem que entender tanta coisa, né? A gente tem que entender questões vamos dizer assim, sociais, a gente tem que entender questões imunológicas, temos que entender questões imunológicas, e muitas vezes esses dados não estão assim disponíveis com facilidade, precisam ser gerados de uma forma que seja cientificamente correta, tá? E depois disso, a gente vai justamente para a necessidade, né? As vacinas, elas têm que ser criadas para atender uma necessidade médica, uma necessidade em relação à doença, uma necessidade de carga econômica. Nós sabemos realmente que as vacinas têm um papel importante na evolução da sociedade, como a gente vê, porque você vai eliminando doenças. Por exemplo, no Brasil, a diminuição de mortalidade infantil de mais de 70% passa por várias intervenções, mas com certeza a vacina é uma delas, e eu posso dizer isso para vocês, um pediatra com mais de 30 anos de formado, né? E entender a parte, vamos dizer assim, imunológica, o que realmente é uma proteção, o famoso ou tão desejado correlato de proteção. Mas isso não é só a parte importante, né, que vamos dizer assim, a parte mais biológica, epidemiológica, mas sim temos uma parte muito importante que é a parte do desenvolvimento. Essa tecnologia é possível de realmente você ter produções de milhões, bilhões de doses, que seja sempre a mesma coisa, e isso nós sabemos o quanto é importante as normas standards de manufatura, que vocês também, como agência reguladora, conhecem muito bem, tá certo? E o desenvolvimento clínico, qual que é o que nós vamos comentar agora, o que é necessário para que a gente tenha
esse desenvolvimento clínico. Tudo numa vacina começa com a seleção do antígeno. Acho que se a gente fizer um search no PubMed, o que vocês vão encontrar de potenciais candidatos que demonstraram algum potencial de proteção contra alguma doença, em ensaios in vitro, em, às vezes, modelos em pequenos animais, vocês vão ver que é uma gama muito grande, tá certo? Só que, desta gama muito grande, alguns deles é que realmente vão ser passíveis de estimularem o sistema imunológico nos seres humanos. E eu lembro duas coisas para mim que são muito importantes. Nós, no desenvolvimento, sempre pensamos muito na resposta imune adaptativa, na geração de uma memória imunicelular pelas células T, CD8 ou CD4, pelas células B de memória, tá certo? Mas a gente tem que pensar também que a resposta imune inata, ela é muito importante, porque é a partir de uma resposta imune inata que você sim vai ter uma resposta imune adaptativa que seja suficientemente boa. Ou seja, se você não tiver um estímulo da resposta imune inata que atraia realmente células apresentadoras, que você tem uma boa expressão desse antígeno, provavelmente a sua resposta imune adaptativa não será suficiente para promover uma proteção contra uma determinada doença. E vários fatores, eu não vou aqui entrar nos detalhes, tá certo? Mas vários fatores são importantes na pesquisa desses antígenos, como eu falei, em relação a eles precisam ser conservados, eles precisam estar expressados de uma forma mais ou menos consistente em relação a esse patógeno. Se possível, pegar o maior número de variações que esse patógeno tem, se não for possível, a gente vai ter que ter diferentes antígenos na mesma vacina ou ter diferentes vacinas. E a gente precisa ter um programa pré-clínico extremamente cuidadoso para saber realmente se esse antígeno é um antígeno que ele é seguro, para que sim ele possa progredir para o desenvolvimento clínico em humanos. E uma das coisas importantes em relação à vacina, que diferencia muito a vacina em relação ao desenvolvimento de medicamentos, é essa questão da, vamos dizer assim, da correlação entre a imunogenicidade e a tolerabilidade, né? As vacinas são administradas para indivíduos saudáveis para prevenir uma doença. Portanto, a aceitabilidade de eventos adversos, sejam eles eventos adversos mais frequentes ou até mesmo os mais raros, é muito pequena e deveria realmente ser quase nula. Nós sabemos que não temos isso em nenhuma vacina, em nenhum medicamento, mas a gente sempre tem que olhar este balanço, né? Nós temos que ter uma resposta imune que seja uma resposta imune robusta para a prevenção da doença e de preferência com uma boa durabilidade, mas a gente tem que ter uma tolerabilidade aceitável. E a vacina, ela sempre é uma coisa feita de dois componentes, sempre não é uma palavra adequada, mas eu diria a maior parte das vezes, porque no caso das vacinas de vírus vivos atenuados, não há uma necessidade, por exemplo, de um adjuvante, mas o adjuvante geralmente vai estar presente em todas as outras formas de vacinas quando você tem um patógeno inativado ou purificado, né? E aí a gente vê que, obviamente, uma vez que o adjuvante entra, ele entra para estimular a resposta imune inata e ele vai, com certeza, aumentar um pouco a reatogenicidade, em especial a reatogenicidade local. As vacinas, nós temos diversas abordagens, como vocês podem ver aí, eu já comentei alguma delas com você, vírus vivos atenuados, ou bactérias atenuadas, como a própria vacina BCG. Temos partes como os polissacarídeos, temos as vacinas recombinantes e temos hoje, você vê como a ciência evolui tão rápido, hoje o que eram abordagens consideradas futuras já são uma realidade, essas que vocês estão vendo aí abaixo em vermelho, os vetores virais, as vacinas
de DNA ou as vacinas de RNA mensageiro, que se tornaram uma realidade, não que elas sejam novas, na verdade, já se vinha pesquisando essas tecnologias há muito tempo, mas elas se tornaram, vamos dizer assim, passaram para a parte clínica e para a administração em massa com o advento do SARS-CoV-2, tá? Qual que é o caminho para o licenciamento? Bom, eu só queria fazer uma pausa aqui para dizer que, por favor, a qualquer momento, ponham as suas perguntas. Eu vou fazer pausas, tá certo? E a gente vai tentar endereçar suas perguntas. Essa parte inicial que eu falei aqui foi mais uma introdução geral, e agora que nós vamos entrar um pouco mais na parte específica, mas qualquer dúvida, qualquer momento, ponham aí. Eu não tenho visibilidade, mas a Camila vai estar aí coletando, e se tiver alguma pergunta, Camila, por favor, você pode me chamar, se ela tiver realmente relacionada com um esclarecimento importante em relação ao que eu estou falando. Mas, por favor, fiquem à vontade, perguntem. Qualquer pergunta é bem-vinda. Não existe pergunta ruim, não existe pergunta que não tenha sentido, porque toda dúvida precisa e deve ser esclarecida, tá? Bom, eu gosto muito de falar, e eu realmente vejo muito isso, essa parte que poucos, às vezes, eu digo assim, principalmente no mundo clínico, né, às vezes desconhece, que é essa parte da avaliação pré-clínica, né? O quanto que é necessário para que a gente tenha um bom antígeno, para que a gente tenha realmente um candidato, né, que a gente fala, uma vacina candidata de qualidade, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado antes de se começar um programa, né? Como eu falei, temos uma boa seleção, ele é passível de ser produzido, eu tenho consistência na produção, eu tenho uma boa avaliação pré-clínica, eu tenho alguns modelos animais que me dão uma certeza, vamos dizer assim, um alto grau de certeza de que essa vacina sim pode progredir. Todos vocês sabem que existe pela farmacopeia um modelo de toxicologia que é necessário que seja cumprido com todos os antígenos, para que sim, aí a gente passe para a parte clínica. Então, quando a gente pega um paradigma não pandêmico, essa é a realidade. A realidade é nesse quadro que vocês estão vendo aqui. A gente tem toda a parte científica acontecendo, e hoje em dia, graças à grande colaboração que existe entre o mundo acadêmico de desenvolvimento, as pequenas que a gente chama de biotechs, e as grandes empresas, existe realmente um grande número de antígenos, de candidatos que vem sendo avaliado todo o tempo para que sim se possa progredir para a fase clínica. E vocês veem embaixo nessa barra, isso daí foi feito há algum tempo, só para dar uma ideia de que a gente demoraria quase 15 anos ou mais, até 20 anos, para desenvolver uma vacina. Hoje em dia, eu digo que isso daí, mesmo fora do paradigma pandêmico, já não é tão alargado assim, porque se entendem mais coisas e se consegue com análise, principalmente com as análises clínicas, os ensaios adaptativos, otimização de fases, se conseguir realmente ter um desenvolvimento clínico mais acelerado. Porém, existe uma segunda etapa, que é o processo de produção, né? Quando uma vacina vai ser licenciada, ela precisa, como eu falei, ser licenciada em milhões de doses, porque ela precisa atingir um número muito grande de pessoas, como a gente está vendo, para que se tenha uma boa cobertura vacinal, tá? Passando a respeito dos estudos clínicos, né? Eu acho que todos vocês conhecem bem, como a gente diz, a parte de farmacovigilância, ela é sempre presente em vacinas, ela nunca abandona o desenvolvimento de vacinas, e aí temos, obviamente, as fases tradicionais, fase 1, fase 2, fazendo a prova de conceito, a fase tardia e o desenvolvimento posterior, que é o pós-licenciamento, que eu vou também enfatizar aqui com vocês.
De novo, farmacovigilância é uma coisa que ela nunca é abandonada e, obviamente, nós temos estudos de farmacovigilância específico, né? Os chamados estudos de farmacovigilância pós-licenciamento, ou a farmacovigilância passiva, que vai existir durante todo o tempo do produto, né? E a gente tem todas essas avaliações específicas em relação aos estudos e aos eventos adversos, sejam local, sejam sistêmicos, ou sejam eventos adversos graves. Bom, estudos clínicos de fase 1, uma amostra pequena, um tamanho de voluntários, geralmente adultos, né, onde se faz o que a gente chama da primeira vez em humanos. Ela é basicamente desenhada para se observar se você tem uma resposta imune adequada e uma segurança aceitável em relação a essa população. Caso isso sim aconteça, aí sim se vai para o desenho de fase 2. Nós já sabemos hoje que é possível, às vezes, fazer uma sobreposição de fase 1 e fase 2, se você fizer um escalonamento de exposição de sujeitos em relação à vacina, mas é a fase 2 que te dá definitivamente o padrão de segurança dessa vacina, o padrão de segurança em pequenas populações. Existe aí sim uma prova de conceito inicial, quer dizer, mostrando que essa resposta imune é potencialmente capaz de prevenir um evento, uma infecção, tá certo? E aí sim se decidir qual que é a composição, qual que é a dose, qual a formulação que se vai fazer para o estudo clínico de fase 3. Que sim é o grande estudo chamado piloto, onde sim se vai colocar à prova. Na grande maioria das vezes é um estudo feito contra placebo, tá certo? Aqui você já tem um número maior, dependendo da doença, eu vou falar isso um pouco para o SARS, a gente precisa pensar no nosso tamanho amostral e, de novo, a gente já tem aqui a parte de coadministração, a parte do processo de produção e de consistência. Uma das coisas que passa hoje a ser muito importante com vacinas é o chamado estudos pós-autorização. Na verdade, sempre foram, porém, acho que hoje nós vivemos dentro dessas evidências de mundo real, uma oportunidade única para ter maior volume de dados coletados em uma situação, vamos dizer assim, mais homogênea, para que você tenha dados de evidência de mundo real. E essas evidências tanto vão servir como suporte para manter o perfil de risco e benefício, como trazer também informações adicionais que eventualmente não foram observadas em relação ao estudo clínico, ou seja, eventualmente benefícios adicionais que pelo tamanho amostral, pelo desenho do estudo clínico, não foi possível de ser visualizado. Então, a parte de fase 4, que pode ser feita através de um estudo ou simplesmente através de uma coleta de informações em programas de vacinação, onde as vacinas já foram implementadas e já foram utilizadas, isso sim traz informações cada vez mais frequentes e, inclusive, hoje vem fazendo parte até mesmo das informações para prescrever, porque com isso os clínicos, né, os profissionais de saúde podem ter, e os pacientes, sem dúvida nenhuma, podem ter uma informação, uma decisão, né, mais informada a respeito de aderir à prevenção com vacinas. Então, passando agora especificamente para esse vírus, né, o SARS-CoV-2, um coronavírus, um vírus que é realmente novo para nós, mas não tão antigo, né? O coronavírus é um vírus que é os coronavírus humanos associados basicamente com resfriado comum, mas esse vírus, ele por se ligar na enzima conversora de angiotensina, ele tem uma capacidade diferente, algumas questões imunológicas diferentes. Basicamente, eu posso dizer que ele pode ser eliminado de uma forma muito rápida ou de uma forma sintomática, ou ele pode acabar gerando uma resposta imunológica exacerbada. E isso sim, quando se defronta em relação a isso, a primeira coisa, como desenvolver uma vacina?
Eu acho que a primeira coisa que chama atenção, e eu vou comentar isso com vocês, é identificação desse vírus. O nosso conhecimento de virologia estrutural mudou muito. Então, a gente consegue identificar esse vírus mais rapidamente. Tem 4 proteínas estruturais, mas claramente, né, a proteína S, a proteína da espícula ou desse receptor binding domain, né, é identificado como, olha, esse daqui é o antígeno em potencial, que é o mais importante. Podemos expressar esse antígeno de formas diferentes. E uma coisa muito importante é que você tem sempre, nesses vírus que usam essas proteínas de ligação, a conformação pré-fusional e a conformação pós-fusional. E para o sistema imunológico é importante a conformação pré-fusional, porque é justamente ela que vai impedir, quer dizer, se você tiver um anticorpo que tenha alta afinidade, que seja neutralizante, que vai impedir que esse vírus possa sim se ligar a uma célula. Se você tiver um anticorpo contra a forma pós-fusional, o vírus já entrou na célula e provavelmente esse anticorpo pós-fusional ele não vai ser efetivo na prevenção de uma infecção da parte da célula. Então, o que mudou, vamos dizer assim, nesses últimos anos e que permitiu que nós estejamos vivenciando hoje uma campanha de vacinação, um desenvolvimento de uma vacina em um tempo menor do que aqueles 10 anos. É um desenvolvimento que foi possível basicamente por esses 5 aspectos que eu elenquei aqui para vocês. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, a vacinologia estrutural. A capacidade de entender essas proteínas, como eu falei, a pré-fusão, a pós-fusão, tá certo? Todas essas coisas hoje se tem a capacidade de desenvolver em laboratório e, inclusive, desenvolver proteínas sintéticas imitando o vírus, imitando as proteínas virais. A segunda coisa é que a gente tem plataformas tecnológicas que, como eu disse, já se vinham desenvolvendo ao longo do tempo, mas que se tornaram uma realidade mais próxima para o desenvolvimento das vacinas contra o SARS-CoV-2. Esse é um vírus que ele, na verdade, tem uma nova expressão, mas ele já era conhecido anteriormente pelo que a gente teve com o SARS-CoV, que da onde vem a doença, e com o MERS, que é o próprio coronavírus, mas relacionados mais ao meio Oriente, né? Então, ele não era um vírus completamente novo, já se tinha um bom conhecimento desse vírus, do seu genoma, quais eram as diferenças. Tivemos modelos animais, quer dizer, principalmente os modelos com primatas não humanos, mostrando que sim, eles poderiam ser infectados por esse vírus e tinham sim uma resposta imune. E uma das primeiras coisas que se observou foi que os primatas, quando desenvolviam anticorpos neutralizantes, eles tinham um desafio se tinha uma prevenção da infecção. E, além disso, as melhorias nos processos de manufatura. Porém, uma das coisas que é muito importante, talvez essa seja a diferença que a gente não teve uma vacina contra o SARS-CoV ou contra o MERS, e temos contra o SARS-CoV-2, é justamente uma cooperação internacional de financiamento e fazendo com que esse acesso ao financiamento pudesse permitir o desenvolvimento dessas vacinas, tanto para o desenvolvimento clínico, como também para a produção dessas vacinas em risco, ou seja, mesmo antes de uma aprovação regulatória emergencial, se tivesse a condição de já se ter um quantitativo significativo de vacinas para que os programas de vacinação fossem iniciados. Bom, esse é o panorama do mundo, é o último snapshot aqui que eu tirei, o screenshot que eu tirei do clinicaltrials.gov. A gente vê o número de estudos clínicos, que isso daqui não são vacinas, mas isso mostra para todos vocês o quanto realmente nós evoluímos em relação à cooperação quando se teve uma situação pandêmica como nós estamos vivendo hoje. E esse para mim é o slide importante que mostra, é uma publicação do CEP, né, que é o Centro para a Prevenção de Doenças, é uma agência supranacional, mostrando qual que seria o paradigma tradicional e qual seria o paradigma pandêmico. E o paradigma pandêmico, o que ele mostra de diferença?
é o desenvolvimento clínico de uma forma otimizada, de uma forma onde as análises das informações vão sendo feitas de uma forma mais rápida. Lembre-se que fora do paradigma pandêmico, normalmente os desenvolvedores vão chegar com um pacote regulatório já, com todas as fases completas, solicitando um licenciamento. Às vezes existem algumas discussões em relação aos protocolos, aos desfechos, mas não é uma discussão, uma apresentação de dados, vamos dizer assim, tão detalhada, análises interinas, para permitir que sim, você tenha uma autorização de emergência, tá? Perdão aqui pelo erro aqui, tá? Em autorização, esse é um negócio de ficar às vezes perdidos nas traduções. Então, uma autorização de emergência e, como vocês veem, a fabricação já começou anteriormente. Então, o que a gente mostra aqui? Quando existe uma cooperação, sim, existe uma possibilidade de um desenvolvimento em larga escala e de uma forma mais rápida do que pensar no desenvolvimento tradicional, quando a gente tem mais de 10 anos de desenvolvimento. Quais são as tecnologias disponíveis? Hoje nós temos as vacinas de vírus completos, sejam as vacinas de vírus atenuados ou de vírus inativados, passam pelo mesmo caminho, expressão do antígeno e reconhecimento. Temos as vacinas em que a gente tem um RNA mensageiro ou as vacinas de DNA. Basicamente, a diferença é que na vacina de DNA vai se necessitar generar um RNA mensageiro para que depois se produzam os peptídeos virais, e nas vacinas de mRNA não, só se vai utilizar um maquinário celular para a produção dos peptídeos virais. A gente tem as vacinas de vetores virais, sejam vetores replicantes ou não replicantes, que basicamente usam um princípio semelhante ao anterior, só que quem é a parte que leva, vamos dizer assim, esse material para que ele seja transcrito e seja transformado em antígeno é um vetor viral, e temos as vacinas com subunidades ou a própria partícula semelhante ao vírus, que é chamada VLP, que podem ser utilizadas e seguem, vamos dizer assim, simplesmente uma captação pela célula processadora de antígeno, uma apresentação e a resposta imune adaptativa. Para finalizar essa parte aqui, que depois eu quero abrir para perguntas para vocês, espero que vocês estejam aí já com bastante perguntas, eu quero colocar alguns aspectos em relação a essa doença que foram grandes desafios para o desenvolvimento das vacinas. A primeira coisa é o desfecho, né? Qual o desfecho que se desejava em relação a essa vacina, né? Nós tínhamos uma doença com mortalidade, como vocês estão vendo, nós tínhamos uma doença com casos sintomáticos, com necessidade de hospital, e nós tínhamos a doença com alta transmissibilidade, né? Altas taxas de infecção. Então, qualquer um desses desfechos, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Eu acho que, como sociedade, a gente sempre pensa, vamos diminuir as hospitalizações. Essa é a primeira coisa que vem à cabeça e foi exatamente a primeira coisa que veio. Só que a gente tem que lembrar que a progressão é variável. Em números gerais, talvez 80% das pessoas vão ter quadros leves ou assintomáticos, em torno de 20% vão ter casos, 15% casos sintomáticos e 5% vão ter casos graves e vão parar dentro de uma unidade de terapia intensiva. E daí para frente, a gente tem o altamente desejado, que é prevenir a transmissão. Quer dizer, a vacina, evitando a infecção, eu evito a transmissão e aí atinjo claramente o efeito tão desejado da imunidade de rebanho. O que é importante chamar a atenção? É porque a gente tem diferentes riscos de infecção em relação ao SARS-CoV-2. Nós sabemos que temos fatores, grupos etários, comorbidades, situações específicas que fazem com que esse vírus seja mais grave em determinadas pessoas. E, da mesma forma, as pessoas que continuavam
tendo suas atividades normais, principalmente os serviços essenciais, continuavam se expondo a esse vírus e esses daí teriam o maior risco de transmissão, de estar infectados, como, por exemplo, o profissional de saúde. Por que eu acho que é importante chamar a atenção aqui? E esse artigo, eu acho que é um artigo que fez um resumo muito bom a respeito disso daí. É justamente o tamanho amostral. Porque se eu pego uma população de adultos de 20 a 29 anos, as taxas de infecção vão ser muito altas. Porém, se eu for para desfechos mais raros, como, por exemplo, a admissão em hospitais, você vê que o N desse estudo vai começando a aumentar muito porque a frequência desse desfecho é muito baixa. Da mesma forma, se eu pegar a população acima de 80 anos, os números são menores. Porém, atingir essa população acaba sendo um pouco mais desafiador. Isso quando nós pegamos taxas de infecção altas, né? Então, de 0,12 por cada 1.000. Se a gente tem 100 vezes menos, tá certo? 10 vezes menos, a gente vai ver que a gente precisa incrementar muito esse tamanho amostral. Então, isso é uma das coisas importantes em relação à vacina, porque o tamanho da amostra é fundamental. E a situação epidemiológica é fundamental. Quando alguém desenha um estudo, e isso acontece muito com os desenhos de estudo de vacinas de influenza, a gente, às vezes, para conseguir ter um desfecho específico clínico, a gente demora muito tempo ou depende muito da circulação do vírus naquele momento, tá? Então, o que eu quero deixar agora aqui para o final para a gente discutir, né? Que eu acho que essa foi a minha primeira parte introdutória aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que definir critérios. Então, como sociedade, né? Agências regulatórias, instituições acadêmicas, desenvolvedores, temos que definir o que é o mínimo desejado em relação a uma vacina. Isso foi feito, a OMS saiu com 50% de prevenção, com um intervalo de confiança que o limite inferior fosse 30%, mas isso era necessário, tá certo? A segunda coisa é justamente essa colaboração. O desenho dos protocolos, ele precisa ser feito de uma maneira colaborativa. Olhando essa necessidade, qual é realmente o mínimo que eu posso fazer para que eu tenha, num tempo curto, porque nós estamos aqui, eu não quero fazer um segmento de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Eu preciso fazer segmentos máximo, idealmente, de 6 meses. Nós sabemos que esses protocolos as análises vão ser desencadeadas por número de casos, na maioria das vezes, mas que sim, esses casos tenham uma significância estatística que me permitam conclusões. E, de novo, pensar em todas aquelas diferentes desfechos que eu comentei, qual realmente é o melhor desfecho para que a gente possa, sim, ter uma vacina que seja potencialmente protetora, né? As aprovações emergenciais são fundamentais e para que isso aconteça, os desenvolvedores têm que estar em uma relação quase que contínua com as agências reguladoras, compartilhando informação de uma forma como se fosse um fluxo contínuo e não esperando que todo o pacote regulatório esteja pronto para submeter. E dentro dessa colaboração, recebendo sim as perguntas, recebendo os questionamentos para que isso possa ser esclarecido dentro do possível. E após esse momento, acho que é o momento que nós estamos hoje, obviamente não com todas, mas com uma boa parte de vacina, definições de segmento, tá certo? Para que sim se tenham aprovações definitivas com dados de vida real. E essas aprovações definitivas vão passar por um monitoramento de segurança e o mundo ideal é um correlato de proteção, porque assim que se tenha um correlato de proteção, eu coloquei essa referência número 5 aqui, que é um exercício, eu acho que para mim foi dos mais interessantes que eu vi,
é ver exatamente qual que é o mínimo necessário, que a gente chama daquele famoso limiar, né? Que a partir deste nível de resposta imunológica, haveria sim uma proteção. Porque com isso, se deixa de ser necessários estudos de eficácia e, consequentemente, as aprovações regulatórias serão mais fáceis e, principalmente, essa questão de chegar para idades menores, como eu mostrei para vocês, onde os estudos de eficácia seriam muito mais complicados, aí a gente consegue sim ter aprovações regulatórias mais rápidas, sem a necessidade de estudos de eficácia. E, sem dúvida nenhuma, acho que um dos grandes desafios que a gente teve em relação a essa doença era demonstrar realmente o padrão de segurança dessas vacinas e, nesse momento onde nós estamos, elas foram capazes de demonstrar que os benefícios superam os riscos na prevenção dessas doenças. Bom, eu vou... esse daqui era meu último slide dessa primeira fase da minha apresentação. Acabei me estendendo um pouquinho mais, uns 5 minutos a mais do que eu pretendia, mas agora eu quero realmente abrir para perguntas e depois a gente pode passar para uma segunda parte, se tiver tempo, em relação ao desenvolvimento. Então, Camila, se você tiver alguma pergunta, por favor, estou à disposição. Eu tenho duas perguntas, doutor Otávio. A primeira é se existem vacinas de DNA aprovadas para uso humano ou em estágio avançado de desenvolvimento clínico. Eu, assim, acompanhei bastante, tá certo? As vacinas de DNA. Existem vacinas candidatas, inclusive para o SARS-CoV-2, mas se eu não estou equivocado, posso realmente checar novamente isso daí, mas eu acredito que não, nesse momento não existe nenhuma vacina aprovada, mas sim, existem candidatos que estão progredindo, né? Não sei também dizer, não lembro agora se tem alguma que já está em fase avançada, ou fase 3, como eu falei, mas a resposta é sim, existem sim. Tá? E a segunda questão é, considerando a vantagem da facilidade de produção em larga escala e avaliando as possíveis limitações da plataforma, as vacinas de ácidos nucleicos seriam consideradas hoje a melhor opção de escolha para a Covid-19? Bom, excelente pergunta. Realmente, acho que essa daí é uma coisa que se vem discutindo muito e são vacinas para este patógeno específico, né, que se demonstraram vacinas eficazes com um perfil de segurança adequado e sim, elas têm uma vantagem em relação à capacidade de produção e tem algumas dificuldades em relação à estabilidade, né? Então, uma cadeia de frio que é mais exigente em comparação a outras vacinas, e eu diria que é muito difícil de prever agora, porque tudo passa por uma série de fatores, né? Eu não acredito que uma única tecnologia possa atender e responder a tudo, tá certo? Eu acredito que sim, ela veio de uma forma que chegou no momento onde havia uma necessidade, tá? E com isso ela atendeu e eu acredito que agora daqui para frente é manter esse monitoramento, tá? Nós temos basicamente hoje 3 desafios em relação às vacinas de SARS-CoV-2. O primeiro desafio que nós temos é em relação à duração da proteção e se haverá ou não a necessidade de doses de reforço e qual seria o intervalo em relação a essas doses de reforço. A segunda são as variantes de interesse, que nós sabemos que é um vírus que, por incrível que pareça, ele não tem uma mutagenicidade tão alta quanto outros vírus, né? Mas essas variantes vão aparecendo justamente pela frequência de infecções que existem e o que nós sabemos é que a capacidade de prevenção
pode não ser igual em relação ao vírus inicial onde se criou a vacina. Eu diria que existe um grupo que acredita que para a prevenção de eventos graves, tá certo? Não vai haver grandes prejuízos, porém, talvez exista prejuízos para formas leves e para infecção. Nesse caso, as vacinas onde você possa ter um desenvolvimento mais rápido poderiam ser de interesse? Poderiam ser de interesse. E a terceira coisa é justamente a parte de você ter qual é o número de pessoas que se vai vacinar e o acesso a essa vacina e a capacidade produtiva que se vai ter. Então, isso daí tudo talvez tenha que se colocar em perspectiva para entender, e eu não acho que se dizer assim, hoje nós temos no momento a condição de dizer essa tecnologia é a única que seria útil e vamos seguir só com esta tecnologia, tá? Eu acho que ainda é precoce esse tipo de resposta, mas o que o SARS-CoV-2 trouxe, sim, foi uma oportunidade de ver estas vacinas atuando e, sim, demonstrando, sim, que elas são eficazes e que têm a prevenção de infecção e que tem um balanço risco-benefício positivo nesse curto período de tempo que nós estamos observando. A gente recebeu mais uma questão, doutor Otávio. Se é Sim. possível inferir a eficácia da vacina apenas pela medição da produção de anticorpos? Perfeito. Essa daí, vamos dizer assim, se você pergunta para um vacinologista se ele tem um sonho, esse é o sonho, tá certo? Todo vacinologista sonha com esse chamado famoso correlato de proteção, tá? Eu posso dizer para vocês que nós temos doenças tão antigas quanto a coqueluche e a pertussis, por exemplo, que temos uma vacina que já tem uma utilização há mais de quase 100 anos, né? Então, 90 anos, e não temos um correlato de proteção. Temos uma vacina como a hepatite B, que é uma vacina que foi descoberta na década de 80, e que nós temos um correlato de proteção, tá? Ou seja, o correlato de proteção, ele depende muito de você conseguir observar numa amostra significativa de pessoas, né, de indivíduos que foram vacinados, quem teve realmente infecção e conseguir documentar qual era o nível de anticorpos naquele momento e criar um modelo. Esse artigo que eu citei para vocês, eles fizeram um exercício muito interessante, mas são modelagens matemáticas que precisam ser teoricamente validadas. Eles pegaram 7 estudos clínicos, eles avaliaram a resposta imunológica e correlacionaram com soro de pessoas convalescentes, ou seja, que tiveram uma infecção contra o pelo SARS-CoV-2 e se recuperaram. E com isso, eles fizeram uma modelagem no sentido de dizer qual é o nível mínimo de anticorpos que seria possível para evitar uma infecção. E eles chegaram a uma conclusão de que seria realmente uma resposta imune muito menor, né? Se eu não me engano, 25% para evitar uma infecção, isso comparando o soro do convalescente, e 5%, 3 ou 5% para evitar uma forma grave da doença. De um modo geral, nós sabemos que não precisamos gerar a mesma quantidade de anticorpos que se gera após uma infecção, tá certo? E dependendo da característica de cada infecção, se você tem um período de incubação longo, ou se você tem uma boa memória imunológica, eventualmente nem há necessidade de se ter anticorpos circulantes. Porém, para muitas infecções isso é necessário. Então, eu acredito que, essa é a minha opinião totalmente pessoal, tá certo? Que diante do cenário que nós temos hoje, eu acredito que sim, a gente pode ter sim vamos dizer assim, um guia, né? Vamos tomar um exemplo da vacina de influenza. A vacina de influenza é uma vacina que nós temos uma renovação anual, tá certo? Por as mudanças de composição em virtude de cepas diferentes, tá certo?
E depois de um certo tempo, se chegou à conclusão, apesar de não existir um correlato de proteção, se chegou à conclusão de critérios mínimos, que era taxa de soroconversão, e essa taxa de soroconversão seria refletida em uma potencial proteção. Sabemos que, quando se vai para a vida real, muitas vezes a efetividade da vacina não é a efetividade de 100%, por diversos fatores. Porque a resposta imune não é, talvez, homogênea, ou porque você tem variantes ou circulações de antígenos diferentes. Eu tentaria fazer um pouco esse paralelo. Talvez a gente possa, sim, chegar a critérios mínimos de licenciamento com base em uma resposta imunológica, tá certo? Já com os dados de eficácia acumulados que nós temos dos estudos clínicos, mais os dados de vida real, sim, é possível que se possa chegar a um critério. Se vai se chegar ao desejado correlato de proteção, que seria aquela situação, olha, eu tenho uma resposta de 10, tá certo? Vamos dizer assim, tá? Essa seria suficiente e daqui para frente eu preciso ter um reforço ou não preciso. E da mesma forma em relação às variantes. Mas eu acredito que sim. Acho que eu acredito que o SARS-CoV-2, sim, teremos critérios mínimos de licenciamento com base em resposta imunológica. A gente recebeu mais um questionamento, se o senhor poderia trazer mais detalhes sobre plataformas e quais os principais critérios para a sua utilização. Aquelas que o senhor... Plataformas tecnológicas, eu entendo, né? Tá. Bom, isso na verdade passa por dois aspectos, né? Primeiro aspecto que a gente sempre tem, e a gente sempre pensa na imunologia como chave e fechadura, né? Então, a gente imagina que a gente precisa desenvolver um antígeno que seja capaz, tá certo, de encaixar, que seja capaz de gerar um anticorpo, que a hora que ele encontrar com um antígeno selvagem, ele vai se ligar e evitar que esse agente possa provocar uma doença, tá? Então, a gente se baseia muito nos epítopos, vamos dizer assim, os pontos de ligação, tá certo? Para que a gente possa fazer isso. No passado, a gente sempre pensou em utilizar o próprio agente, né? Que seria, vamos dizer assim, o ideal. Quando a gente teve o desenvolvimento, principalmente da vacina contra a polio e depois contra a vacina do sarampo, ela passou a ser considerada, olha, essa daí é a melhor maneira, porque com isso nós vamos estimular uma resposta imune que seja muito semelhante à doença, tá certo? E, inclusive, né, promover uma resposta imune de memória bem significativa, tá certo? Vamos, assim, mimetizar a doença. Porém, isso passa por desafios. Quais são os desafios? Você manter realmente a estabilidade, porque esse vírus vai entrar na população e ele pode reverter. Você tem um problema das pessoas que são imunocomprometidas, que têm uma dificuldade maior de ser expostas a vacinas de vírus vivos atenuados. E aí, consequentemente, se pensar em outras tecnologias. As tecnologias proteicas, que apareceram, principalmente com os toxoides, essas daí sim diziam, não, eu tenho como se fosse quase perfeito chave e fechadura, mas também sabemos que a duração não é para o resto da vida. Então, acho que a gente, na verdade, vivia um pouco nesse mundo, tá certo? Até realmente quando a gente chega na década de 70, de 75, onde sim, a engenharia genética, a capacidade de computacional, ela se expande de uma forma muito grande e aí sim se começam a pensar em novas tecnologias. E essas novas tecnologias passam pela parte de você criar realmente antígenos, como é, por exemplo, o DNA recombinante, criar as proteínas semelhantes aos vírus, criar antígenos de uma forma estrutural, e utilizar também o seu próprio organismo para que você produza esses antígenos, que são as vacinas de ácidos nucleicos e as vacinas de vetores virais. O que mudou nesse tempo todo foi o nosso conhecimento em relação à biologia molecular
análise, assim, análise de computadores, né, que a gente tem hoje, que é capaz de prever exatamente qual que é o potencial, vamos dizer assim, de um determinado antígeno de ser expresso e de que isso possa ser uma vacina. Isso sim mudou. E, para mim, a outra grande mudança é o nosso conhecimento da imunologia, em especial da resposta imune inata. A resposta imune inata, que durante muito tempo, vamos dizer assim, não foi considerada como sendo tão importante em relação às vacinas, a não ser pela reatogenicidade local, que é basicamente uma resposta imune inata, ela hoje sabemos que ela é fundamental para uma boa resposta imune às vacinas. Então, por exemplo, os adjuvantes aí tem um papel significativo em relação a isso, ou até mesmo outras tecnologias que sejam capazes de promover isso daí. Então, acho que, num resumo a isso, eu não acho, de novo, não acho que a tecnologia A é melhor do que a B, do que é melhor do que a C. Eu acho que todas elas são importantes e nós estamos vendo que todas elas têm lugar porque, bom, acho que, exceção das vacinas de DNA, nós temos vacinas contra o SARS-CoV-2 utilizando a grande maioria dessas tecnologias. Tem uma última questão, Dr. Otávio. Qual o principal upgrade se espera para a nova geração de vacinas contra a SARS-CoV-2? Bola de cristal, né? Para o futuro. Bom, para mim, assim, o que eu acho que são as coisas a serem respondidas, né? A duração de proteção, né? Eu acho que se espera realmente uma proteção mais duradoura com essas vacinas. É difícil dizer no momento se existem diferenças, né? Pode ser que existam diferenças e essas diferenças sejam desfecho específicas, tá? Então, é difícil de dizer. Sem dúvida nenhuma, entender melhor essa questão das variantes é fundamental, é uma coisa importante para que a gente possa saber que, sim, necessitamos fazer uma vacina com variantes de interesse específicas ou não. De novo, olhando para os desfechos, tá certo? Tá? Que eu acho que é importante a gente ver. A outra coisa é justamente as outras faixas etárias precisam ser atendidas. Nós começamos, e como sempre começamos em todas as pandemias, priorizando os grupos de risco, né? Então, seriam, obviamente, aí, no caso do SARS-CoV-2, as pessoas acima de 65 anos ou acima de 70, vamos dizer assim, e os profissionais de saúde, e agora vamos expandindo, né? Então, nós já estamos vendo que alguns países já estão progredindo para a vacinação de adolescentes, e a discussão agora é de vacinação ou não de crianças. E talvez seja isso, uma vacina universal, né? Uma vacina que consiga atender todas as variantes, uma vacina que consiga ser efetiva ou que precise só de apenas uma dose, uma vacina que tenha realmente uma longa duração de proteção. Isso, se vocês forem ver, está escrito no livro do Stanley Plotkin como a vacina ideal, né? Ou seja, a vacina que todos nós desejamos, né? Que funcione com uma dose só, que tenha uma boa imunogenicidade, que tenha um perfil de segurança adequado, né? E que tenha realmente um balanço de benefício-risco adequado e que tenha larga escala de produção e que demonstre os seus efeitos na sua utilização em mundo real. Então, acho que nesse momento é onde nós estamos. Nós estamos vendo, temos diversas opções. Um detalhe para mim muito importante é que nós, como cientistas, precisamos ter muita cautela nas comparações de estudos clínicos, né? Estudos clínicos, para que eles sejam efetivamente comparados, para que eles possam realmente ser analisados aí de uma forma mais abrangente,
nós precisamos de técnicas que todos vocês conhecem bem, que são as técnicas de meta-análise, onde você coloca os critérios para que você realmente tente harmonizar, mas mesmo assim existem desafios em relação a isso. Porque a população é diferente, a circulação do vírus é diferente, as taxas de infecção são diferentes, então vários aspectos a gente não consegue controlar. Serviços de vigilância são diferentes, então a gente tem que ter um pouco de cautela nisso, tá? Em relação às comparações, e só realmente a hora que tiver um volume suficiente de informações é que se vai poder, como eu disse, chegar a dizer, olha, aparentemente essa abordagem foi uma abordagem mais adequada e talvez deva seguir por aí. Então, acho que é isso que a gente espera no futuro, tá? Mas, por enquanto, o que temos são boas vacinas candidatas, que têm demonstrado benefício de utilização em saúde pública, e vamos ver mais para frente como é que isso evolui. Doutor Otávio, encerraram as perguntas, então acho que a gente pode seguir com a apresentação. Tá legal, obrigado. Mas, por favor, gente, qualquer coisa, fiquem à vontade para fazer perguntas. Então, vamos lá, outra vez, compartilhar aqui a tela. Olha, só porque eu... Vocês estão vendo a tela? Sim, doutor Otávio. Tá. Bom, então, essa segunda parte eu vou abordar uma das coisas que eu acho muito importante, é uma discussão que nada mais importante em relação ao que a gente está vivendo hoje, mas que, na verdade, é uma certa constante em relação às vacinas, que é a questão da demanda e a oferta de vacinas. Bom, tudo depende de uma balança, né? Então, a gente tem a demanda e a gente tem a oferta, e essa demanda, obviamente, tenta atender em relação à necessidade. A gente sabe que nós vivemos, né, a era das vacinas, que foi nos últimos 10 anos, um pouco mais para trás, onde realmente o acesso às vacinas aumentou bastante, e uma vez tendo as doenças controladas e se observando o valor da vacinação, elas começaram a ser implementadas em muitos países. E, além disso, também tivemos desafios em relação a surtos e, como nós estamos vivendo hoje, pandemias, que são coisas totalmente não planejadas e que, com isso, existe uma demanda maior. O que é importante em relação às vacinas? Bom, elas são produtos biológicos para indivíduos saudáveis e tem uma complexidade de produção. E, além dessa complexidade de produção, ela tem um processo regulatório que, quando eu uso aqui a palavra complexo, não quer dizer que eles não são exagerados, não, muito pelo contrário, eles são extremamente necessários. Então, esses processos regulatórios, eles são processos que são demandados pelo desenvolvedor, quer dizer, o desenvolvedor tem que fazer todo esse processo e, posteriormente, alguns deles serão verificados pelas agências regulatórias. E isso, como eu disse, é fundamental para que se garanta um produto de alta qualidade e que cumpre exatamente com todas as normas, desde daquele que foi feito quando se iniciou o desenvolvimento clínico. Tá? E o que é importante das vacinas, a gente hoje diz que, em geral, nós temos um processo
e vai ser um processo de mais ou menos de 24 meses. Então, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, dependendo do produto específico, tá? Mas a gente tem todo o processo, como eu falei, de desenvolvimento, a gente tem seleção de produtos, de matéria-prima, para que se possa fazer, vamos dizer assim, o componente antigênico, se fazer a formulação da vacina, isso daí leva em torno de mais ou menos 12 meses. Depois, existe toda a parte que é feita em relação à embalagem, né? A formulação dessa vacina e, posteriormente, a liberação. E lembrando que é um produto biológico que tem que se manter uma cadeia fria, e essa cadeia fria, em geral, de 2 a 8 graus, mas ela pode ser menor, tá certo? Dependendo de alguma vacina específica. Chama a atenção aqui de vocês que 70% do tempo de produção é dedicado a testes de qualidade e liberação dos lotes de vacina, tá? Então, se a gente pega, isso é uma das coisas que é importante, se você pega uma demanda específica, que seria, vamos dizer assim, no ano de 2020, essa vacina teria que ter sido produzida em 2018, né? Antes disso, não é possível atender uma demanda de uma vacina que está em 2020. Essa para os processos que nós temos hoje. Então, pegando aqui o paradigma pandêmico, né, as vacinas que estão hoje aí disponibilizadas, é possível, como eu disse, o tempo de produção aqui é um tempo de produção estimado para algumas vacinas, talvez algumas vacinas mais complexas, tá certo? Como, por exemplo, a vacina contra o pneumococo. Mas a gente pode pensar que você precisa começar essa produção muito antes, tá? Muito antes da data específica de distribuição. Eu diria que, no mínimo, um ano antes dessa liberação dessa vacina. Porque isso seria o mínimo que a gente tem, tomando como exemplo por a vacina de influenza, tá? E, além disso, temos as diversas agências regulatórias no mundo, e as agências regulatórias no mundo vão ter suas exigências locais, a linguagem local, a rotulação específica. Então, toda essa parte de que a gente chama de invase, ela também acontece de uma forma específica para cada país, e não é assim tão fácil alocar um lote que já está produzido para um país, embalado para um país, alocar para outro país, porque com isso você já teve todos os determinantes regulatórios daquele país. Óbvio que eu diria que a grande maioria dos determinantes regulatórios são muito semelhantes, mas esses detalhes em relação ao filling, ao packaging, isso é importante, porque às vezes uma apresentação pode estar aprovada num país, mas não estar aprovada em outro país. Como a gente sabe, toda essa parte de controle de qualidade, ela tem, como eu disse, uma parte que é feita dentro do fabricante, e essas partes do fabricante, como eu disse, tomam aí 70% da parte de produção das vacinas, e depois temos a revisão no país local, e todos os países vão fazer as suas avaliações desse produto específico para ver se sim, o que o fabricante está dizendo que esse produto contém, ele atende realmente às normas daquele país. E, como eu disse, às vezes com pequenas diferenças entre esses processos. E uma coisa que é importante é que nós pensamos hoje numa vacina candidata que foi licenciada, e que se inicia com uma produção, vamos dizer assim, olha, eu tenho uma capacidade produtiva de 20 milhões de doses ou 30 milhões de doses, vamos dizer assim, tá? E existe uma demanda por 100. Então, eu preciso incrementar essa produção em 2 vezes ou 3 vezes, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma nova planta de produção.
E essa nova planta de produção vai passar por todo um processo chamado transferência de tecnologia. Essa transferência de tecnologia, ela ocorre quase que todos os dias dentro de uma empresa de produção de vacina, para que a gente tenha realmente a comprovação de que o processo produtivo é exatamente igual ao processo produtivo original. E, obviamente, isso daí demanda recursos humanos, demanda investimentos para a construção do novo local de produção e demanda a validação, ou seja, as agências regulatórias vão sim inspecionar esse local para que a gente possa ter a validação e a validação da produção. Então, acho que esse aspecto é um aspecto, às vezes, difícil de entender, porque muitas pessoas pensam, não, eu só aumento a produção, eu produzo 10, vou produzir 20, vou produzir 30, mas em vacinas isso demanda realmente um tempo mínimo para que se possa fazer a transferência de tecnologia, como vocês veem aqui, de 5 a 10 anos, mais ou menos, tá? E a gente pode realmente fazer algumas soluções, tá certo? Para que a gente diminua, vamos dizer assim, esses tempos de produção. E essas coisas é o que a gente chama hoje de otimização da cadeia produtora o tempo inteiro, né? Tentando buscar reduções de complexidade, tentando imaginar qual que é a demanda em longo prazo, ou seja, se a gente vai ter realmente uma demanda, olha, eu posso dizer que essa vacina, por exemplo, de SARS-CoV, eu vou precisar produzir 7 bilhões, 8 bilhões de dólares. É uma coisa, realmente é um exercício que a gente precisa fazer, tá? E, além disso, pensar também na questão dos investimentos, que é uma coisa importante, que todos os produtores, sejam eles públicos ou privados, precisam pensar em relação ao custo, né, o chamado custo de produção e o que você vai ter realmente para fazer de investimento para aumentar a produção, tá? Bom, era essa parte que eu tinha para falar especificamente aí de produção. Eu acho que agora a gente pode fazer mais uma pausa e abrir aí para novas perguntas. Eu não sei se teve mais algumas perguntas que surgiram, pode ser também em relação à parte anterior, tá? Fiquem absolutamente à vontade para fazer todas as suas perguntas. Doutor Otávio, a gente recebeu mais uma pergunta. Do ponto de vista de avaliação de eficácia, quais as perspectivas e limitações de estudos clínicos de não inferioridade comparativos entre vacinas que utilizam plataformas diferentes? Bom, excelente pergunta. Realmente, eu diria que, assim, uma das coisas que se vem discutindo muito hoje é se a gente poderia, com base, vamos dizer assim, em critérios imunológicos, né, de fazer estudos de não inferioridade. Eu acho que a partir do momento que nós tivermos um correlato de proteção universalmente aceito, isso seria possível. No momento, eu acho que é um pouco difícil. E eu acho que até foi a sessão anterior que vocês tiveram, né, que são os estudos clínicos que você tenta utilizar diferentes braços ou diferentes intervenções, sem necessariamente a intenção de compará-los, é uma das coisas que provavelmente vai acontecer. Qual que é o desafio de estudos chamados cabeça a cabeça, né? O estudo head-to-head, que seria o estudo comparativo definitivo, é o tamanho amostral. Né? O tamanho, porque uma vez que você tem vacinas que, vamos dizer assim, você vai prevenir um desfecho específico em 90% ou mais da população vacinada, o número de pessoas que você precisa incluir, se vocês lembram daquele slide que eu coloquei comparando faixas etárias e comparando diferentes incidências, né? Então, o número vai ser muito grande. Porém, isso não seria impossível diante de um cenário onde você precisa expor um número muito grande de pessoas. Aí entra uma segunda variável, que é a
como que é essa situação, como que é essa circulação. Então, talvez no mesmo país, tá certo? Pegando comunidades diferentes, com um N muito significativo, tá certo? Você conseguiria fazer algumas comparações. Mas, particularmente, você vai envolver um sistema de vigilância. Esse sistema de vigilância, ele precisa ser padronizado. Isso é um dilema que nós temos em relação a vacinas, né? Você tem, por exemplo, uma doença de interesse, e essa doença de interesse tem uma vigilância específica, e essa vigilância específica, na hora que você introduz a vacina, ela é modificada, ela é aumentada, porque interessa ver realmente se a vacina está funcionando. Isso pode gerar um viés, porque você tinha uma vigilância que detectava um número X de casos, tá certo? E a partir do momento que você introduz a vacina, você muda a sua vigilância e você detecta mais casos, tá? Então, isso daí acaba gerando um viés e, outra vez, a grande dificuldade de se fazer estudos comparativos. Eu, particularmente, assim, acho que com um correlato de proteção se poderia, sim, fazer estudos de não inferioridade, tá certo? Se comparando vacinas. Isso, sim, seria possível, como nós temos, né? E eu acho que, classicamente, vacinas de pneumococo, vacinas de meningococo, vacinas de hepatite B, quando você tem um correlato de proteção, sim, se pode fazer estudos de não inferioridade. Eficácia, eu acredito que seria um pouco mais difícil, tá? Teria que se desenhar isso. Realmente, alguns países fizeram algumas tentativas com algumas vacinas, mas, de novo, com algumas limitações, tá? Então, precisamos de um correlato de proteção. Doutor Otávio, só tinha essa questão? Acho que a gente pode seguir com a apresentação. Tá bom, então, da minha parte aqui, eu só vou ter aqui uma parte aqui de final aqui só de conclusões, que a gente chama de mensagens, né? Tá, vamos compartilhar a tela de novo. Bom, então, acho que concluindo aqui, o que a gente tem, que eu acho que são as mensagens importantes em relação a hoje, né? Bom, a primeira coisa é que seria a primeira parte, né, que eu falei, são em relação ao desenvolvimento das vacinas, né? E o desenvolvimento passa por vários aspectos, tá certo? E principalmente esse aspecto inicial que a gente tem, que é o aspecto, vamos dizer assim, bioquímico, imunológico, tá certo? É a seleção de antígenos, é a escolha do antígeno correto, é o conhecimento da interação patógeno-hospedeiro, para que a gente realmente possa ter um candidato que tenha um grande potencial de progredir, tá? E ele precisa realmente ser efetivo. Então, você precisa demonstrar que essa resposta imunológica acontece, principalmente nos estudos de fase 1, e daí, na fase 2, definir qual que é a formulação que a gente precisa para esse antígeno específico, tá? Então, essa, vamos dizer assim, é a parte inicial. E nós observamos claramente que nós temos o paradigma de desenvolvimento, que é um paradigma de um desenvolvimento normal, vamos dizer assim, entre aspas, a palavra normal, vamos dizer assim, um desenvolvimento fora de um período de pandemia, né? Onde esse processo é um processo que é um processo difícil, é um processo onde você tem vários candidatos, poucos progridem, muitos falham, às vezes nas fases iniciais, fase 1, fase 2, então, essas decisões de progredir de fase são decisões sempre de risco,
porque algumas vezes a imunogenicidade pode não se traduzir em eficácia, algumas vezes o tipo de resposta imune pode não se traduzir na imunogenicidade, na eficácia que se espera. Então, são todas essas coisas, quando não se tem um correlato de proteção, que são importantes. E que, quando existe uma grande colaboração, como nós vivemos em relação à questão da pandemia, esse risco, né, essa desejo de progressão acaba sendo mais fácil em relação aos diferentes candidatos, tá? E quando a gente pensa nesse processo e um processo de produção, o processo de produção é um processo que, como a gente viu, ele deve ser complexo. Ele deve ser complexo porque nós estamos trabalhando com produtos biológicos para indivíduos saudáveis e que só se vai ter uma oferta que seja realmente adequada à demanda se houver realmente uma previsibilidade e trabalhar muito internamente, e aí, outra vez, colaborando muito com as agências regulatórias, para que se tenha otimização de processos e para que você possa realmente ter um tempo de produção que seja menor para as vacinas em geral. Tá? Então, acho que nós estamos vivendo hoje novas tecnologias presentes que vêm realmente trazendo oportunidades de diminuição de tempo de cadeia produtiva. Nós, mesmo assim, temos outras vacinas que ainda têm uma cadeia produtiva que é um pouco mais demorada, até mesmo pela complexidade das vacinas. E, de novo, não é uma tecnologia única que vai atender a necessidade de todas as doenças, em virtude das diferenças em relação à resposta imunológica e à complexidade da resposta imunológica em cada doença. Atingir correlatos de proteção, com certeza, é uma das coisas altamente desejadas em relação a vacinas, porque isso poderia, sim, acelerar o desenvolvimento sem a necessidade de grandes estudos clínicos de eficácia, tá? Acho que esse talvez seja uma das coisas que deve ser buscada com grande frequência em relação às vacinas. Para finalizar, só lembrar que aqui estamos falando com uma agência regulatória, mas vacina é uma avaliação de risco e benefício constante, né? Então, nós aí também estimulamos sempre a todos os profissionais de saúde. Esse é um slide que nós apresentamos em todas as apresentações da GSK, que estimular as pessoas a relatarem eventos adversos para que a gente possa ter um balanço, né, de risco e benefício adequado em todas as vacinas, e com certeza vocês escutam isso de todos os desenvolvedores, e da mesma forma também todas essas informações que foram apresentadas aqui, eu tenho o maior prazer de disponibilizar para vocês, caso seja de interesse, e também fico à disposição, eventualmente, se vocês tenham alguma dúvida aí no futuro, tá? Era isso da minha parte, Camila. Se você tiver alguma outra pergunta que surgiu agora nesse meio tempo, estou à disposição. Nós recebemos mais uma pergunta. Então, com os dados existentes até o momento, qual a sua opinião sobre a utilização de boosters heterólogos de vacinas de Covid? Em alguns países está sendo autorizada a utilização da primeira dose da vacina A com a segunda dose da vacina B, que já são vacinas que estão aprovadas. Tá, esse daí realmente eu acho que é um questionamento do momento. Eu acho que tem 3 aspectos importantes aí. O primeiro aspecto é o aspecto de acesso, né? Então, acho que a primeira dúvida aqui em relação a isso foi quando algumas vacinas, sim, necessitavam ser administradas em 2 doses e não existia número de doses suficiente para que se completasse com a mesma vacina.
e já se fez alguns pequenos estudos clínicos em alguns países e que demonstraram que sim, poderia ser realizada, que inclusive alguns deles até falaram que a imunogenicidade absolutamente não era comprometida. Mas, de novo, né, sem ter um correlato efetivo de proteção no momento, mas se sabendo que sim, a geração de anticorpos neutralizantes é importante. Tá? Quando a gente pensa mais adiante em relação ao booster, que já é uma coisa que também vai se discutindo, aí acredito ainda mais que essa discussão de intercambiabilidade de produtos vai existir, porque uma vez que a resposta imune primária já está bem estabelecida, com um número de doses requerido para aquela vacina específica, sim, você poderia sim ter um booster com uma outra vacina. E o terceiro aspecto são os dados de segurança. E esse sim é onde você precisa ter um monitoramento. Então, todos os países que tomarem essa decisão e se recomendarem a intercambiabilidade, você precisaria sim fazer um estudo de monitoramento para que se possa determinar que não houve nenhuma mudança do perfil de segurança. Durante esse momento que nós estamos vivendo hoje, onde existe uma tensão muito grande, né, e eu acredito que os relatos e a captura de eventos adversos está acontecendo de uma forma bem satisfatória, né, eu acredito que a factibilidade disso é maior. Né? Existe por trás de tudo isso um princípio, e o princípio é que você não tem, em geral, grandes prejuízos em relação à administração de diferentes produtos, quando, e isso daí eu acho que as organizações supranacionais dizem, falam assim, quando não existe a disponibilidade daquele produto. Então, para resumir, havendo disponibilidade do mesmo produto, provavelmente o correto é seguir com esse mesmo produto. Se não houver disponibilidade, aí sim se pode seguir com o outro. E o ideal é que sim se tenha, que se gere uma quantidade de dados significativas para que se tenha, num horizonte, vamos dizer assim, de um curto espaço de tempo, informações suficientes para ter uma garantia em relação à imunogenicidade, em relação à segurança e provavelmente a eficácia só com os dados de vida real. Tá? A gente recebeu mais uma pergunta, doutor Otávio. Sim. O processo regulatório, de fato, o que retarda o desenvolvimento de vacinas, como está sendo apontado por algumas autoridades? Não, eu não acredito. Tá? Eu acredito que o processo regulatório ele garante a qualidade das vacinas e eu acredito que o processo regulatório é uma parceria entre o desenvolvedor e o regulador. Cada um tem um olhar diferente e esses olhares são extremamente importantes para garantir que a população receba um produto de qualidade. Tá? O que eu acho que é importante, e nós estamos vivenciando um exemplo hoje, é aumentar essa colaboração. Né? Eu acredito que todos nós temos muito a aprender em relação a como podemos otimizar processos, como podemos realmente fazer com que esse fluxo de informação seja mais fluido e principalmente colaborações. E essas colaborações, como eu digo, vão ser colaborações de desenvolvedores, colaborações de agências regulatórias em todo o mundo, que podem sim compartilhar informações e com isso a gente ter uma melhoria, vamos dizer assim, que no final é justamente garantir o acesso de um produto de qualidade para a população, para que isso sim tenha o seu efeito desejado, o tratamento de uma doença ou a prevenção de uma doença. Obrigada, agradeço também a disponibilidade de todos, doutor Otávio. Muito obrigada pela apresentação, pelos esclarecimentos.
E o Dr. Otávio ele disponibilizará para a Copec os contatos dele, então caso eles tenham alguma dúvida, eles podem direcionar direto para o Dr. Otávio. E ao final a gente registrou todas as perguntas, as respostas, a gente vai criar um documento e vai compartilhar com a Anvisa com as respostas passadas. Então, mais uma vez, agradecer a todos pela participação e pela disponibilidade nessa manhã. Muito obrigada. Não, muito obrigado, obrigado a todos. Acho que realmente uma grande oportunidade e um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.